Olá, hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, todo mundo que já pisou numa academia ou tentou correr no parque conhece bem demais. O nosso próprio corpo. E mais especificamente como ele responde e se transforma com o treino. A nossa fonte para essa conversa é um material acadêmico super completo sobre os princípios do treinamento físico, do professor Wilson César de Abreu. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é ir um pouco além daquele faça 3 séries de 10, sabe? Uhum. A gente quer decodificar os porquês. Por que, de repente, um peso parece mais leve? Ou por que correr fica mais fácil depois de umas semanas? E o principal, talvez, porque o corpo de uma pessoa responde de um jeito tão diferente ao mesmo treino que o de outra. Exato. Vamos, assim, explorar as regras que nosso corpo segue quando a gente o desafia. Perfeito. E um ponto de partida crucial aqui é a gente diferenciar as adaptações agudas, Certo. que é aquela dorzinha muscular, o cansaço logo depois do treino, das adaptações crônicas. Essas sim são as mudanças duradouras, estruturais que levam semanas, meses para acontecer. E é aí que a mágica acontece, então. É aí que a mágica acontece. E são os princípios por trás delas que a gente vai desvendar hoje. Ótimo. Então vamos começar pelo alicerce de tudo, né? A pedra fundamental de qualquer treino. Sim, É uma ideia que todo mundo já ouviu, mas talvez não tenha parado para pensar no conceito por trás. O princípio da sobrecarga. A ideia é simples, né? Para evoluir, o corpo precisa ser desafiado com um estresse maior do que ele está acostumado. exatamente. É o famoso sair da zona de conforto. Mas o que eu acho fascinante é como isso se ajusta na prática. Não é só, tipo, pegar mais peso ou correr mais rápido de qualquer jeito. Não é aleatório. Não. A sobrecarga é uma equação com 3 variáveis principais: a frequência, ou seja, quantas vezes por semana se treina, a intensidade, que é o quão pesado ou rápido se vai, Certo? e a duração de cada sessão. O progresso de verdade vem da manipulação inteligente e progressiva dessas 3 alavancas. E é aí que muita gente erra, né? A pessoa fica meses fazendo o mesmo treino, com o mesmíssimo peso, o mesmo tempo na esteira. E não entende porque parou de ter resultado. Pois é, o corpo dela simplesmente se acostumou. A sobrecarga sumiu. Precisamente. O corpo humano é uma máquina de eficiência. Se aquele estímulo vira nova normalidade, ele para de se adaptar. A progressão é a chave. Entendi. Pode ser adicionar 1 quilo na barra, correr 100 metros a mais ou treinar um dia extra na semana. É esse pequeno choque constante que força o sistema a se reconstruir mais forte, mais capaz. Falando em estímulos e choques, isso me leva direto para um ponto que sempre me intrigou. A gente vê, por exemplo, uma corredora de maratona de elite e um levantador de peso olímpico. Uhum. Os dois treinam numa intensidade assim absurda, aplicam uma sobrecarga brutal. Sim, no limite. E, no entanto, os físicos deles não poderiam ser mais diferentes. Isso nos joga direto no princípio da especificidade, certo? Exatamente. É a prova de que o corpo é um adaptador incrivelmente literal. Ele não interpreta o que você quer. Ele responde diretamente ao estímulo que recebe. Ah, O treino de corrida de longa distância é um sinal muito claro para o corpo. Olha, a gente precisa ser eficiente em transportar oxigênio por horas. e qual a resposta dele? A resposta é um coração mais forte, mais vasos sanguíneos nos músculos, mais mitocôndrias. O resultado é um condicionamento cardiorrespiratório fenomenal, mas com pouco ou nenhum aumento de massa muscular. E o levantador de peso está mandando um sinal completamente oposto. Totalmente oposto. O sinal é: precisamos gerar uma força máxima por pouquíssimos segundos. A resposta do corpo é outra: fortalecer e aumentar o tamanho das fibras musculares, melhorar a comunicação entre cérebro e músculo, Entendi. para recrutar tudo de uma vez e estocar mais combustível de acesso rápido dentro do músculo. Quer dizer, o corpo se molda à tarefa. Para correr uma maratona, tem que correr. Para levantar 200 quilos, tem que levantar peso. Um não te prepara eficientemente para o outro. De jeito nenhum. Ok. Então, a gente tem que aplicar uma sobrecarga. E essa sobrecarga tem que ser específica para o nosso objetivo. Mas aí,
Aí entra o fator que talvez seja o mais frustrante para muita gente, o princípio da individualidade. Ah, sim. A gente vê isso o tempo todo. Duas pessoas começam o mesmíssimo programa de musculação, com a mesma dieta, e 6 meses depois, uma parece que ganhou o dobro de músculos da outra. Essa é a variável que torna o treinamento tanto uma ciência quanto uma arte. A resposta ao mesmo estímulo pode variar, drasticamente de pessoa para pessoa. E a principal razão para isso é a genética. É a genética, então. A nossa herança genética influencia tudo. A proporção dos tipos de fibras musculares que a gente tem, nossa resposta hormonal ao exercício, nosso potencial para ganhar força e massa. E os dados sobre isso são impressionantes, né? Eu lembro de ter visto num material da pesquisa aquele estudo, acho que do Koch Hong. Sim, de 2018. É gritante. A diferença é de cair o queixo, né? No estudo, no grupo que treinou 3 vezes por semana, alguns tiveram ganhos modestos, abaixo de 5%. Outros, no mesmo período e com o mesmo protocolo, tiveram ganhos de mais de 20%. Nossa! E o mesmo padrão se repetiu no grupo que treinou 6 vezes por semana. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que não existe uma receita de bolo universal. Faz todo sentido. O que é ótimo para uma pessoa pode ser medíocre para outra. Entender a própria individualidade é crucial para ajustar o treino. Isso explica por que a indústria de personal training é tão grande, né? Não é só sobre motivação. Não mesmo. É ter alguém que consegue ler a sua resposta individual e ajustar o plano. Perfeitamente colocado. Uma boa treinadora, um bom treinador consegue observar essas respostas e adaptar as variáveis, volume, intensidade, os exercícios para aquele indivíduo específico. Certo. E para fechar esse quarteto de princípios, tem um que é um balde de água fria mais essencial. O princípio da reversibilidade. A imagem que ilustra isso na fonte é muito forte. A do Arnold Schwarzenegger? É essa mesma. Uma foto dele num auge, uma montanha de músculos, e outra dele anos depois. Ainda em ótima forma, claro, mas visivelmente menor. É o famoso use ou perca. É um lembrete brutal, né? Da natureza transitória das adaptações físicas. O corpo não vai manter estruturas que demandam muita energia se elas não estão sendo usadas. É uma questão de economia. Total. Manter massa muscular, um sistema cardiovascular super eficiente, tudo isso tem um custo metabólico. Se o estímulo que criou essas adaptações some, o corpo, nessa busca por economia, começa a desmontar a estrutura. E o processo é assustadoramente rápido. Quem nunca voltou de 2 semanas de férias e sentiu que o peso na academia dobrou? E não é só impressão, de forma alguma. A pesquisa mostra que só 2 semanas de inatividade já causam uma queda significativa no condicionamento. 2 semanas? A gente vê isso nos gráficos do material. A redução no conteúdo de mitocôndrias no músculo, a queda nos estoques de glicogênio, na atividade das enzimas, o destreino, como é chamado, é real e é rápido. As melhorias que a gente conquista com tanto esforço são, infelizmente, bem fáceis de perder. Ok, então, recapitulando, o treino precisa ser desafiador, específico, individualizado e, acima de tudo, consistente. Exato. Agora vamos um pouco mais fundo. O que exatamente acontece lá dentro do músculo quando ele se adapta? Ótima transição. Para entender isso, a gente precisa olhar a composição do músculo esquelético. Ele é basicamente 75% água, 20% proteína, Actina e miosina, né? principalmente, são os motores da contração, e 5% de outras coisas. Mas as protagonistas aqui são as fibras musculares. De forma geral, a gente divide em 2 grandes times, as fibras do tipo 1, de contração lenta, e as do tipo 2, de contração rápida. E aqui, preciso dizer, a analogia que o material usa é simplesmente genial. A do frango! A do frango. A diferença entre o peito e a coxa de um frango. Eu nunca mais vou olhar para um frango assado da mesma forma. É uma analogia perfeita, não é? A coxa da galinha, que ela usa para ficar de pé, para caminhar o dia todo, é uma carne mais escura. Certo. Isso porque ela é rica em mioglobina, cheia de capilares sanguíneos, que são as características das fibras do tipo 1, as de resistência.
feitas para atividades de longa duração. E o peito? Já o peito, que é usado para aquele voo curto e explosivo para fugir de um predador, é uma carne branca. É quase pura fibra do tipo 2, as de força e velocidade. Elas se cansam rápido, mas geram uma potência imensa. É uma aula de fisiologia no prato do almoço. Exatamente. E as tabelas na nossa fonte detalham isso. As fibras tipo 1 são as maratonistas do nosso corpo, super resistentes à fadiga, cheias de mitocôndrias para usar oxigênio e gerar energia por horas. Entendi. Já as fibras tipo 2 são as velocistas. Contraem rápido com muita força, mas esgotam a energia rapidinho. São ideais para um sprint de 100 metros ou para levantar um peso máximo. E a proporção delas... É genética. Em grande parte, sim. Um maratonista de elite nasce com uma predominância de fibras tipo 1. Mas tem um ponto que sempre me pareceu meio contraintuitivo, especialmente para quem começa a treinar. Nas primeiras semanas, a pessoa ganha força muito rápido, né? Muito rápido. Antes mesmo de notar qualquer aumento no tamanho do músculo. O ganho é rápido demais para ser só crescimento. O que está acontecendo ali? Excelente observação. Isso revela que o primeiro órgão a se adaptar ao treino de força não é o músculo, é o cérebro. O cérebro? Sim. O que a gente vê nessas semanas iniciais são as chamadas adaptações neurais. O seu sistema nervoso está aprendendo a usar os músculos que você já tem de forma muito mais eficiente. Ah, então é como se o software do corpo estivesse sendo atualizado antes do hardware. É a analogia perfeita. Acontecem 3 mecanismos principais. Primeiro, o cérebro aprende a recrutar um número maior de unidades motoras ao mesmo tempo. Uma unidade motora é o que exatamente? É um neurônio e todas as fibras musculares que ele controla. Ok. Segundo, esse neurônio aumenta a frequência dos impulsos elétricos que ele envia, fazendo as fibras contraírem com mais força. E terceiro, melhora a sincronização, fazendo tudo disparar em uníssono, como um exército bem coordenado. Entendi. É por isso que o ganho de força inicial é tão expressivo. A pessoa está simplesmente desbloqueando um potencial de força que já existia, mas que o cérebro não sabia como acessar com eficiência. Isso faz todo sentido. É aquela fase em que a técnica melhora, o movimento fica mais limpo, mais fluido, e o peso começa a subir, mesmo que o braço não pareça maior no espelho. Exatamente. A hipertrofia, o crescimento muscular de fato, é um processo mais lento que vem depois. As adaptações neurais dominam as primeiras 6 a 8 semanas de treino. Que interessante. Depois disso, para continuar ganhando força, aí sim o músculo precisa crescer. Essa diferença nas adaptações é impressionante. Agora, e os atletas de esportes tipo futebol, basquete, crossfit, que precisam de um pouco de tudo? Força, explosão, resistência? O corpo deles fica num meio termo? Ou ele acaba priorizando um tipo de adaptação? Essa é a pergunta de $1 milhão na ciência do esporte. É o que a gente chama de treino concorrente. A tabela comparativa na nossa fonte dá a base para a gente entender esse dilema. Certo. No treino de resistência de corrida, as adaptações crônicas são um aumento massivo na densidade de capilares, no número e tamanho das mitocôndrias, a biogênese mitocondrial e, claro, no VO2 máximo. A hipertrofia é mínima. E no de força? No treino de força, o cenário é o oposto. O destaque é um grande aumento no tamanho da fibra, a hipertrofia. Também aumenta o estoque de glicogênio, as enzimas para energia rápida, mas o impacto nas mitocôndrias e no VO2 máximo é bem menor. Então são dois caminhos bem distintos, quase opostos. Sim, e a nível molecular eles são ligados por interruptores diferentes. O treino de resistência ativa uma via chamada AMPK, que basicamente grita: produza mais usinas de energia, mais mitocôndrias. Ok. O treino de força, por outro lado, ativa potentemente a via MTO, que grita: construa mais proteína e aumente de tamanho. O problema é que, em alguns casos, a ativação da AMPK pode inibir a via MTO. Então aí está o conflito. O sinal para ser resistente pode, em teoria, atrapalhar o sinal para ficar maior e mais forte. Exatamente. É por isso que o planejamento do treino para esses atletas híbridos é tão complexo. A ordem dos treinos, o descanso entre eles, a nutrição, tudo isso influencia qual sinal vai prevalecer. Não é que não dê para ser os dois. Não, não é.
mas é muito difícil maximizar os dois ao mesmo tempo. Geralmente há um certo comprometimento em ambas as frentes. Uau, que resumo incrível. Fica muito claro que nosso corpo não é só um pedaço de carne. É um sistema de adaptação, assim, extremamente sofisticado e lógico. Com certeza. Então, para amarrar tudo, os 4 grandes pilares são sobrecarga, para dar o pontapé inicial na mudança, especificidade, para garantir que a mudança vá na direção certa, individualidade, o reconhecimento de que cada um de nós tem um mapa genético único, e a reversibilidade, o lembrete implacável de que o progresso exige consistência. Exato. E é importante lembrar que os benefícios dessas adaptações vão muito além de levantar mais peso ou correr mais rápido. O treinamento físico regular, guiado por esses princípios, é uma das ferramentas mais poderosas que temos para a saúde. Sem dúvida. Como a nossa fonte aponta, ele fortalece o sistema imunológico e é crucial na prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardíacas, que são as maiores causas de morte no mundo. É a melhor apólice de seguro que a gente pode ter para o nosso futuro. Sem dúvida. E é para deixar um último pensamento, algo para refletir. Manda. A gente viu como os sinais para força e para resistência são distintos e até conflitantes a nível molecular. Isso nos leva a uma questão fascinante sobre o dia a dia de quem treina. Como o corpo decide qual adaptação priorizar? Se uma pessoa faz uma sessão de musculação pesada de manhã e uma corrida longa à noite, o que acontece dentro daquela fibra muscular da coxa? Nossa, é verdade. Ela está recebendo ordens para crescer e, ao mesmo tempo, para se tornar mais eficiente aerobicamente. Como ela negocia esses comandos? É um campo de pesquisa superativo que mostra o quão complexa e maravilhosa é essa máquina que a gente habita.